a gente vai ver um pouquinho de Jesus. Jesus na figura do nosso Mestre. Jesus na figura daquele que vem nos ensinar, que vem nos dizer qual caminho devemos trilhar. E aí, para começar a falar um pouquinho de Jesus, eu trago uma passagem do Evangelho. Nessa passagem do Evangelho, Jesus conversava com os seus apóstolos, e essas passagens do Evangelho são muito interessantes da gente perceber, da gente ler e da gente sentir um pouco do clima que acontecia no momento em que Jesus estava falando isso. E aí a gente percebe o quão próximo de nós Jesus é, o quão próximo de nós Jesus se coloca nos momentos em que precisamos. A gente percebe o quão humano são os 12 apóstolos que cercavam Jesus, o quão eles tinham de dificuldade de entender as coisas que Jesus dizia, o quanto eles também tiveram de dificuldade, assim como a gente tem, de entender as histórias que Jesus colocava, de entender as coisas. Por quê? Porque eles não tinham conhecimento, assim como hoje nós também temos tão pouco conhecimento. Se a gente for pensar na grandeza do universo, na grandeza de Deus, gente, a gente está aqui há mais de 2000 anos da partida de Jesus para o plano espiritual, da ressurreição de Jesus, e a gente ainda não consegue compreender o que é Deus. 2000 anos se passaram, 2 milênios. Não são 20 anos, não é uma geração, não são 200 anos. Se a gente pensar em 200 anos, já é muita coisa. Pensa o que a gente evoluiu em tecnologia, pensa o que a gente evoluiu em ciência em 200 anos, e a gente evoluiu tão pouco em moral, a gente evoluiu tão pouco no conhecimento espiritual que a gente ainda não sabe, a gente ainda não consegue definir o que é Deus. A gente fica com a definição do livro dos Espíritos, mas ainda é uma definição vaga. A gente ainda não consegue vislumbrar o que seria Deus. A gente ainda imagina Deus muitas vezes como uma pessoa. E a gente quer entender Deus como a gente entende uma pessoa, a gente vai procurar os defeitos de Deus. Ah, mas como que pode? Não, Deus hoje está muito bravo. A gente não fala isso? Ah, Deus vai se vingar do que eles estão fazendo. A gente fica criando em Deus defeitos humanos. Não são nem questões espirituais. Se a gente estivesse tentando comparar Deus com o nosso eu espiritual, a gente já estava um pouquinho melhor, mas a gente dá para Deus atributos humanos. A gente coloca Deus com raiva, a gente coloca Deus vingativo, a gente coloca Deus, a gente tem dias, quem que nunca viu aquele temporal, trovões e raios, e alguém diz, nossa, Deus hoje está de mau humor. Gente, a gente coloca em Deus atributos humanos, atributos que às vezes nem a gente não tem. Tem uma passagem do Evangelho que diz, você quer que Deus seja pior do que você? Não tem uma passagem onde Jesus diz, que mãe, um filho lhe pedindo um pão lhe dá uma pedra, lhe pedindo um peixe lhe dá uma serpente. Se nem vocês que são maus não fazem isso, quanto mais vosso Pai que está nos céus. E a gente fica tentando entender Deus de uma forma humana, do mesmo jeito que estávamos há milênios atrás, quando Moisés desceu do Monte Sinai, quando Moisés subiu o Monte Sinai para buscar as tábuas da lei, e quando ele desceu, o povo, sem entender, sem compreender o que devia fazer, tinha feito um bezerro de ouro, porque eles precisavam de uma referência.
eles não conseguiam compreender o Deus único, o Deus verdadeiro. Do mesmo jeito que nós hoje, muitas vezes estamos perdidos, sem saber para onde ir, sem saber que caminho seguir. A gente vem para cá e diz, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou buscando do jeito certo? Aí a gente bate numa porta, numa casa espírita, não gostei, vou para outra casa espírita, não deu certo, agora eu vou para um terreiro de Umbanda, não deu, eu vou voltar para a igreja católica, eu vou procurar uma denominação. A gente fica procurando, porque a gente não encontrou ainda o nosso caminho. E aí hoje, nesse trechinho do Evangelho, a gente vai tentar entender que os apóstolos estavam na mesma situação que a gente. Eles que estavam vivendo ao lado de Jesus, fisicamente, 24 horas por dia, eles que estavam convivendo com Jesus, ouvindo todas as parábolas, todas as histórias, eles que viram, presenciaram todos os milagres, quando chegou no momento derradeiro, estavam completamente perdidos, assim como nós. Então Jesus teve essa conversa preparando os apóstolos para aquilo que iria acontecer na Páscoa. Jesus sabia que eles iam sentir essa ruptura brusca, que eles esperavam de Jesus outra coisa. Jesus sabia o que se passava no coração daqueles 12 frágeis homens, e Jesus aos poucos ia preparando eles. Então, de vez em quando, Jesus soltava umas frases, dizia, chamava eles para conversar num momento íntimo e já ia preparando eles para aquilo que iria acontecer. Se é que dava para se preparar para tudo aquilo, né, gente? Mas pelo menos Jesus ia tentando dizer, olha, eu não vou permanecer com vocês mais muito tempo, eu vou embora. Vocês se preparem para dar sequência ao trabalho que a gente está fazendo. E eles, preocupados, perdidos, muitas vezes não sabiam, não entendiam o que Jesus dizia. Então vamos ler lá, isso aqui está no Evangelho de João. Jesus, chamando os apóstolos para perto deles, disse, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar um lugar para vocês. Então Jesus já vinha dizendo para eles, olha, acreditem em mim, confiem em Deus, vocês vão conseguir levar o trabalho adiante. Não se preocupem, porque não é só aqui aonde vocês estão vivendo. Na casa do meu Pai há várias moradas, há vários lugares, há várias situações, vocês podem trabalhar em vários lugares. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês, então acreditem em mim, acreditem no que eu estou falando, não temam. E quando eu for e preparar o lugar para vocês, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E aí nesse momento, aonde Jesus fala, vocês conhecem o caminho para onde eu vou? Bate o desespero em Tomé. E aí Tomé diz, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como então poderemos saber o caminho? Tomé naquela hora disse o seguinte, Jesus, a gente não está entendendo nada do que você está falando. A gente não está compreendendo para onde que você vai. Como assim a gente sabe o caminho, mestre? Como que eu sei para onde o senhor está indo? Como é que eu vou saber o caminho? O senhor está indo para onde? Para o Almirante Tamandaré? Para Piraquara? O senhor vai para onde? O senhor vai para a praia agora? Como que eu vou saber o caminho, Jesus? E aí Jesus,
com o seu olhar caridoso, olha para Tomé e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E nessa hora Tomé ficou com a mesma cara que a gente está. Lá no fundo ele dizia assim: Jesus, eu ainda não entendi, Jesus. Você pode explicar melhor para a gente? Não deu para entender ainda o que está se passando. Como assim? A gente sabe para onde o Senhor vai, a gente conhece o caminho, e agora o Senhor diz que o Senhor é o caminho? E é nessas horas que a gente se coloca no lugar dele. E a gente diz: mestre, a gente também não está entendendo. A gente está tentando. Para onde, mestre? Para onde que a gente deve seguir? Qual é o caminho que a gente deve trilhar? Como assim vocês trazem para a gente, no livro dos Espíritos, na doutrina espírita, essa questão de evolução espiritual, de que todos os espíritos, todos nós fomos criados com um único objetivo, que é a felicidade. Como assim, Jesus? O nosso objetivo é a felicidade. Que felicidade é essa? Como que a gente chega até ela? Como que a gente vai conseguir um dia, Jesus, chegar no caminho que vai até o Pai? A gente ainda não entende, a gente ainda não compreende, a gente é tão pequeno, a gente é tão criança. Ajuda-nos, Jesus, a entender que caminho é esse que a gente precisa trilhar. Porque a gente já cansou de errar. A gente já cansou de tentar caminhos que não levam a lugar nenhum. Não é verdade? A gente já cansou de bater a cabeça, de bater em portas fechadas. A gente já cansou de dar voltas em torno de nós mesmos. A gente não sabe, mas quantas encarnações nós vivemos com essa dificuldade? Quantas vezes será que a gente está voltando para tentar a mesma virtude? Senhor, quantas vezes eu vou voltar até ter paciência, Senhor? Quantas vezes a gente vai ter que tentar de novo? E aí Jesus olha para cada um de nós e diz: eu sou o caminho. Me siga. Faça exatamente aquilo que eu vos disse para fazer. Se um dia vocês querem chegar ao Pai, eu sou o caminho. Mas Jesus não diz isso com a arrogância dos homens que dizem: eu sou o caminho. Não. Jesus diz para a gente dizendo o seguinte: faça o que eu fiz. Faça o que eu falei para fazer. Façam aquilo que eu vim até aqui para mostrar para vocês. Façam aquilo que eu já voltei para trazer para vocês. No começo desse ano todo, a gente viu em vários momentos que o Consolador prometido, que a doutrina espírita foi toda organizada, foi toda trazida pelo próprio Cristo. Então, por que a gente não pega os livros da doutrina? Por que a gente não ouve as mensagens? Por que a gente não pega tantos livros psicografados com tantas mensagens que os nossos irmãos do lado de lá tiveram o trabalho de trazer para a gente, e a gente não segue o que está escrito? Jesus diz mais: ele não é somente o caminho, porque caminho tem vários. Caminho a gente pode seguir por qualquer um. Jesus diz que ele é o caminho, a verdade. Ou seja, ele é o único caminho verdadeiro. Ele não disse uma das verdades, porque não existe. Ele disse a
verdade. Jesus é o caminho. Qual caminho? O caminho verdadeiro, a verdade, que leva aonde? Que leva à vida. Jesus vem nos antecipar o que ia acontecer lá no domingo da Páscoa. Jesus vem dizer para a gente que Ele é o caminho, que a gente deve seguir exatamente o que Ele ensinou, que a gente deve tentar seguir os passos de Jesus, que Ele é o caminho verdadeiro e a prova que Ele nos deu no domingo de Páscoa, que Ele é a vida, que nós somos a vida. Nós, espíritos imortais, criados por Deus, somos a vida. Que tudo aquilo que a gente passa, que todas as nossas dúvidas, as nossas dores, os nossos sofrimentos, são situações passageiras. Querem mais sofrimento do que Jesus sofreu? Querem mais do que Jesus passou? Mais humilhação, mais dor, mais tortura do que Jesus passou naqueles 3 últimos dias encarnado na Terra? E depois disso, como que Jesus se mostra? Radiante, esplendoroso, como um espírito não iluminado, mas um espírito de luz. Porque Jesus disse para cada um de nós que nós devemos brilhar a nossa luz. Então nós não somos simples espelhos que refletem a luz alheia. Nós não somos satélites, astros sem luz própria, não. Jesus disse, brilhe a vossa luz. Então nós somos espíritos de pura luz. E como que a gente chega nesse ponto? Hoje como é que está a nossa luz? A nossa luz está mais ou menos, meio apagadinha, estão parecendo pinheirinho de Natal. Acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. Estamos meio pisca-pisca. Como é que está a nossa luz, gente? E como que a gente chega onde a gente precisa chegar? Qual que é o caminho? Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E para não dizer para vocês que eu vou ficar falando da minha cabeça, que eu nunca faço isso, a gente vai ler Emmanuel agora. Emmanuel diz para a gente o seguinte: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres, como o verbo do princípio penetrando o mundo há quase 20 séculos. Lutas sanguinárias, guerras de extermínio, calamidades sociais não lhe modificaram um tio nas palavras, que se atualizam cada vez mais com a evolução multiforme da Terra. Tempestades de sangue e lágrimas nada mais fizeram que avivar-lhes a grandeza. Entretanto, sempre tardios no aproveitamento das oportunidades preciosas, muitas vezes, no curso das existências renovadas, temos desprezado o caminho, indiferentes ante os patrimônios da verdade e da vida. O Senhor, contudo, nunca nos deixou desamparados. Eu gosto de Emmanuel. Emmanuel não tem meias palavras, Emmanuel fala o que precisa falar. Então ele está dizendo, Jesus é o caminho. A sua luz nunca se apagou sobre a terra. Jesus nunca fechou os olhos para nós um segundo sequer em nossa existência. Nós, nas nossas inúmeras experiências e existências que teimamos em tentar tudo sozinho e erramos o caminho toda vez.
Nós, nas nossas existências, nas nossas persistências, na nossa teimosia, no nosso orgulho, na nossa vaidade, dizemos: não preciso de Jesus. Isso é coisa de religioso, isso é coisa de gente que não sai da igreja, coisa mais chata, coisa de beata, que não para de rezar. E a gente diz: não, deixa pra lá. E lá se vai mais uma existência e a gente fora do caminho. Lá vem mais uma existência e a gente longe do caminho de novo. Mas Jesus, contudo, nunca nos deixou desamparados. Jesus fala: vai lá, tenta de novo. Eu continuo aqui. O caminho continua o mesmo, o farol continua iluminando. Tenta de novo, uma hora você vai conseguir. Espera o Cristo, venhamos todos a converter-lhe o evangelho de amor e sabedoria em companheiro da prece, em livro escolar no aprendizado de cada dia, em fonte inspiradora de nossas mais humildes ações no trabalho comum e em código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. Temos imensas distâncias a vencer no caminho para adquirir a verdade e a vida na significação integral. Compreendemos o respeito devido ao Cristo, mas pela própria exemplificação do Mestre, sabemos que o labor do aprendiz fiel constitui-se de adoração e trabalho, de oração e esforço próprio. Emmanuel nos diz que Jesus espera de nós que o seu evangelho, que a boa nova, que tudo que Jesus viveu, que tudo que Jesus falou, que tudo aquilo que ele nos trouxe durante o período que aqui esteve e tudo aquilo que continua nos trazendo através dos mensageiros do além, se tornem o nosso aprendizado diário. Muito mais importante do que desvendarmos as galáxias, do que desvendarmos os átomos, do que desvendarmos o funcionamento do corpo humano, é desvendarmos como chegaremos à felicidade. Como chegaremos um dia à plenitude da vida eterna. Como um dia seremos bem-aventurados, assim como Cristo nos prometeu. E Emmanuel nos lembra que compreendemos o respeito devido ao Cristo. Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia. É o espírito de maior grau na escala evolutiva que já esteve encarnado em nosso planeta. Mas, além de tudo isso, sabemos que o trabalho do aprendiz fiel constitui-se de adoração, sim, mas de trabalho. Não são palavras que agradam a Deus. O que agrada a Deus, o que nos leva ao Pai, o que nos aproxima do Pai, é o trabalho, a oração e o esforço próprio. Não adianta a gente pegar carona no esforço alheio. Não adianta a gente dizer: opa, estão fazendo um trabalho social, peraí que eu vou também. Mas um dia, depois não quero ir mais. Não, agora já cansei. Abriu um grupo de estudo novo, eu vou lá estudar. Não, acho que não, eu vou estudar em casa mesmo, sozinho, acho que eu dou conta. Gente, a oportunidade que nós estamos tendo de estarmos aqui, nesse momento, de estarmos vivendo encarnados na Terra, sob o comando do Cristo, nesse momento de transição, nesse momento de mudança, em primeiro lugar,
É uma dádiva que a gente recebeu, é um presente que Deus nos deu poder estar aqui. Em segundo lugar, é uma chance que a gente não devia desperdiçar de jeito e maneira nenhuma. Porque cada reencarnação, cada momento que estamos aqui vivendo e aprendendo é um momento único. Gente, a gente está tendo a oportunidade de estar aqui reunido numa casa espírita, de estar ouvindo o Evangelho de Jesus. A gente podia estar longe, a gente podia estar preocupado com outra coisa, a gente podia não ter conhecimento do nosso ser espiritual, assim como nós passamos quantas encarnações. A gente podia estar anestesiado pelo mundo, como nós tivemos durante quantos séculos. Mas a gente está vivendo esse momento. A gente está tendo essa oportunidade. A gente está aqui hoje, a gente não está em outro lugar, a gente está aqui. Então aproveitem. Aproveitem cada palavra. Se Jesus está dizendo para o nosso coração que Ele é o caminho, o que a gente está esperando para seguir Jesus? Por que a gente está deixando o nosso orgulho, a nossa vaidade falar mais alto? O ensinamento de Jesus é tão difícil, gente. O que foi que Jesus veio nos ensinar? A amar. E como que a gente aprende a amar? Qual o livro? Onde que está a receita? Como é que a gente aprende a amar? Só tem um jeito de se aprender a amar. Amando. Amando. Só amai a Deus sobre todas as coisas. Esse é o principal mandamento. E o segundo, que é semelhante a esse: amai ao próximo como a ti mesmo. Com todo o vosso coração, com toda a vossa alma e com todo o vosso espírito. Amar. E ao invés de amar, a gente sente raiva. E ao invés de amar, a gente cultiva ódio, a gente guarda mágoa, a gente guarda rancor. Amar não é só amar pai, amar mãe, amar esposa, amar marido, amar filho. Amar é amar. Amar é amar o irmão difícil, com problema. É amar o filho ingrato que não percebe a nossa presença. Amar é amar o parente difícil. Agora eu vou longe. É amar a sogra, amar o cunhado, amar o colega de trabalho. Amar, gente, sem distinção. Só que para isso a gente precisa ter uma coisa que a gente tem que caçar lá no fundo da gente: a humildade. A humildade de entender quem nós somos. A humildade de entender que nem todos nós estamos na mesma escala evolutiva. A gente já compreende certas coisas que às vezes o nosso cônjuge, às vezes o marido não compreende. Às vezes o filho não compreende. Às vezes a mãe, o pai não entende o que a gente quer dizer. Às vezes é tão difícil, mas é nessa hora, aonde fica difícil, que a gente está aprendendo. Jesus diz que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro amor é o amor devido a Deus, é o amor gratidão, é o amor fé daquele que acredita no Pai. O segundo amor é o amor ao próximo, mas o segundo depende do terceiro, e eu digo que o terceiro é o mais importante: amar a si mesmo. Entender que somos falhos, entender que cometemos erros, que não somos perfeitos, que somos aprendizes e precisamos sim de ajuda. De ajuda de quem? Às vezes ajuda de quem está do nosso lado. Mas na maioria das vezes a gente precisa do Pai. Não se afastem jamais
do caminho que leva a Deus. Quanto antes a gente entender que é através do Evangelho, que é através da mensagem do Cristo, que é através do amor que a gente chega até Deus e que a gente chega a tão prometida, a tão sonhada bem-aventurança, quanto antes a gente compreender isso, quanto antes a gente conseguir colocar isso em prática, mais cedo a gente vai chegar nesse caminho. Quem de nós que quer ficar aqui sofrendo? Tem porquê, né, gente? A gente tem erros para acertar, ok. Mas se a gente parar de errar, a gente não vai mais ter débitos para corrigir. Então as nossas próximas vindas vão ser mais leves, mais suaves. E isso vai fazer o nosso mundo se regenerar. Não é isso que a gente quer? Todos nós somos os agentes da regeneração. A regeneração não vai acontecer de fora para dentro. Ela vai acontecer de dentro para fora. Somos nós, nas nossas próximas reencarnações, mais leves, mais tranquilos, com menos sofrimento, com menos débitos para corrigir, com menos orgulho no coração, com mais humildade. É a gente desse jeito que vai mudar o nosso mundo. É a gente que vai conseguir imprimir no nosso mundo o caminho. E aí, quando o Cristo chegar para cada um de nós e disser: vocês sabem para onde eu estou indo, me sigam. A gente vai dizer: a gente te segue, Jesus. A gente te segue porque a gente te conhece, porque a gente conhece as tuas mensagens, porque a gente conhece o teu evangelho e a gente quer seguir no mesmo caminho que você. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se a gente quer chegar a Deus, se a gente quer chegar um dia a compreender Deus, o único caminho, o verdadeiro caminho é Jesus. Que a gente leve isso para o nosso coração, que a gente leve isso para nós, para a nossa eternidade, que a gente não esqueça disso. Que quando bater o desespero, que quando bater a preocupação, lembrem-se que o Senhor, contudo, nunca nos deixou desamparados. Jesus disse que quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ele estaria em nosso meio. Eu e meu mentor já somos 2. Então a gente nunca está sozinho. Nunca, porque o nosso mentor, o nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor está sempre junto. Jesus deixa tudo certinho, né, gente? Não foi à toa que ele disse: a gente não precisa esperar estar na casa espírita para sentir a presença de Jesus. A gente pode sentir onde a gente estiver. E agora é o momento que a gente vai sentir a presença de Jesus através do auxílio daqueles que trabalham em seu nome. Toda casa espírita traz com ela o trabalho dos passes. Vocês já perceberam? Por quê? Porque os trabalhadores espirituais que trabalham nessas casas têm como missão trazer até nós essa renovação das nossas energias. Eles têm como missão, em nome do Cristo, trazer até nós o alívio dos nossos sofrimentos. Vocês já pensaram o que seria da gente se a gente não tivesse essa fonte espiritual? E essa fonte, ela vem de diversos caminhos, de diversos lugares. Hoje, nós aqui somos privilegiados de estar dentro de uma casa espírita, amparado por trabalhadores espirituais que trabalham em nome do Cristo, e eles vêm reunir essas energias da natureza, do fluido cósmico universal,
de todo o universo, eles vêm reunir essas energias, eles vêm transformar essas energias e vêm trazê-las até nós no momento do passe. Hoje nós somos privilegiados de poder receber essa bênção que vem dos céus. Mas se a gente não puder estar aqui, se a gente fizer uma prece, eles também vêm até nós. Os amigos de Jesus, mentores da nossa casa, são um grupo de espíritos que não ficam presos aqui dentro dessas paredes. Eles ficam presos, eles ficam ligados a nós, pelo nosso pensamento, por aquilo que nós fazemos. Quando eu digo na prece inicial que Dona Rita recebe cada um de nós tão carinhosamente, ela recebe sim. Quando entrarem aqui na casa, percebam o carinho que vocês são recebidos. Percebam o afeto que tem nesse ambiente. É a nossa mentora recebendo a cada um de nós. E quando a gente precisa de alguma coisa fora daqui, eles também nos atendem. Então hoje somos os privilegiados que vão receber fisicamente essas boas vibrações. Mas em nossas casas, em nosso trabalho, nos momentos em que a gente se sente desamparado, peçam o auxílio dos bons espíritos, peçam o auxílio dos mentores, peçam por Dona Rita Amélia, já pedi tanto, Dona Rita. Peçam, eles vêm até nós espiritualmente nos trazer essa mesma vibração, essa mesma renovação que a gente precisa. Não se sintam sozinhos. Não deixem que os momentos de angústia não te deixem perceber os amigos que estão à tua volta cuidando de você. Não deixe. Quando bater a angústia, respire, ore e peça a Deus o auxílio dos benfeitores espirituais.